Olá a todos, bem-vindos ao programa Conversa Descontraída com Rosária do Rosário. Hoje o nosso programa conta com a presença de uma figura, um ícone da música zambesiana. Já estão curiosos para saber de quem se trata? Antes de eu mencionar quem é o meu convidado, aproveite para inscrever-se ao nosso canal Quilimani TV e ativar o sino de notificação. Já está? Obrigada! Já agora posso apresentar o meu convidado. Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Quilimani TV, não é? Então, eu estou grato por esta oportunidade, poder falar para a vossa TV. É um prazer estar aqui. Nós também agradecemos bastante por ter aceito o nosso convite. Já agora, para começo de conversa, quem é o Ney Gani? Defina-te em 3 palavras. Ney Gani é zambesiano, é pai de família. Bom, para falar a verdade, eu não consigo me definir porque eu prefiro que os outros façam a definição de quem realmente é Ney Gani. Mas eu sei daquilo que realmente sou zambesiano. E tenho uma família, tenho uma profissão, tenho uma religião, então, e guio-me pelos contornos da sociedade. Sim. Então, o resto, a questão da definição fica por conta do público. Sim, eu acho que eu talvez poderia acolher melhor aquilo que é a minha pessoa se tivesse a ouvir realmente de outros, porque é melhor que eu seja exaltado pelos outros e não por eu mesmo a mim. Então, praticamente é mesmo nesse pensamento. E é bem difícil mesmo a pessoa se caracterizar por si só. Sim. Então, que os internautas aproveitem aí nos comentários, deixem ficar. Quem vocês acham que o Ney Gani é realmente? Ele depois vai ler os comentários e vai assim saber o que é que vocês acham da pessoa dele. Com certeza, sim. Já agora, como é que é ser vocalista e guitarrista ao mesmo tempo? Bom, é uma combinação de 2 execuções. E que elas realmente, eu disse combinação, então realmente tem de combinar, porque a voz e a guitarra, elas têm que conversar no mesmo ato. E diz que uma conversa é assim, quando um fala, outro ouve e depois responde. Então, na guitarra e a voz, ser vocalista e guitarrista são 2 ações que devem ser combinadas e naquele momento, enquanto uma fala, outra espera a sua vez. É por isso que quando a voz para, a guitarra toma mais sonoridade, tem mais um solfejo e a coisa traz essa harmonia que é a música, não é? Agora, quando a voz está em cima, no momento em que a voz tem que brilhar, a guitarra se cala um pouco, não é? Baixa um pouco o som e é preciso fazer essa combinação. Um guitarrista e um vocalista que não consegue combinar esses 2 momentos, ele acaba perturbando a própria música, ou seja, começa a tornar a música com ruído. Não um ruído distorsivo no sentido de barulho, mas a falta de dicção, percepção da mensagem. A essência da música. Sim, porque olha que o violão tem uma qualidade própria, as cordas da viola têm uma qualidade própria e elas precisam ter expressão. Assim como a voz também tem uma qualidade própria e precisa ter o seu espaço para brilhar. E quando então faz esse cruzamento entre elas de forma harmoniosa, temos o resultado que é a musicalidade. Então, o Ney sem a guitarra não é Ney? Acho que sim, porque eu tenho uma carreira com a guitarra empunhada, né? Então, nem sem a guitarra é, de certa forma, desconfortante numa atuação. Como, por exemplo, teria que ter uma banda por trás a acompanhar um vocalista apenas, com o microfone na mão. E seria um processo novo, em que eu teria que trabalhar mais nesta figura do Ney sem a guitarra.
porque o Ney é o Ney com a guitarra mesmo. Então, corrija-me se eu estiver errada a respeito da data, mas eu penso que é 22 de abril. Por que 22 de abril como dia do vosso aniversário, sendo que já compunham bem antes desta data? Esta data aparece porque nós fomos ao palco a primeira vez, ou seja, a primeira vez que a banda se fez ao palco, nós identificamos como o nosso primeiro dia da aparição. Então nascemos naquele dia para o público. Por isso que para nós esta data representa o nosso marco histórico da aparição. Já neste ano, quantos anos? Garimpeiros já com 26. Uau. Sim. É muito mais velha que eu. Sim. Por isso devo respeitar a banda e os artistas que fazem parte. Sim. Então, já alguma vez imaginaram que teriam todo esse reconhecimento ao ponto de serem considerados uma das melhores bandas do país? Nós, como qualquer músico, sonha, não é? Por a ascensão, sonha progresso, melhorar o seu standard, não é? O seu ranking, e nós esperávamos sim, num futuro, como os ícones da música zambesiana, e quero acreditar que chegamos lá, quero acreditar que sim, chegamos lá. Então é um sonho que não é só para chegar, mas também para manter, porque até pode ser um pouco fácil chegar, mas manter é muito mais difícil, porque quando estás lá tens que continuar a trabalhar, tens que manter a imagem da banda, e acho que é isso que está valendo a pena. Por isso que há alguns artistas que chegam no topo e depois desaparecem. Depois desaparecem. É por isso que, quer dizer, é preciso ter cuidado quando chegas ali. Como disse, não é tão fácil chegar, sim, mas se chegas lá, pode ser mais difícil ainda manter aquilo que é a sua fama e gerir ela dentro, se manter no mercado, na verdade. Ou mantém a posição ou continua a subir mais. É isso, é verdade. Não acho que podem existir fórmulas, nós não seríamos as pessoas indicadas para dizer, podemos dizer de forma grata a Deus, que nos mantém com vida, saúde e talento, porque é uma inspiração, não é? Quando a gente compõe uma música, nós estamos nos a inspirar em alguma coisa que sai do abstrato e pode se considerar divino. Então, se nos mantemos no mercado com músicas que lançadas viram hits, as pessoas partilham, não é só estratégico, mas também é uma bênção. Então, é mesmo assim que a gente entende. E ainda nessa linha de pensamento surge uma questão provocativa. Quem escreve as músicas da banda Garimpeiros? Na banda Garimpeiros, cada um escreve a sua música. Pode haver alguma necessidade de apoio, correção, se for solicitada a banda para como fica melhor assim ou assim. Esta parte aqui, tal se, em vez de eu dizer assim, se eu dissesse assim. Mas no seu todo, a música é composta pelo próprio músico. No caso, as minhas músicas são feitas por mim. As do meu irmão Dolly são feitas por ele. E dos outros membros da banda, como Cangão, Papi, que já cantaram nos álbuns, também são feitas por eles. Então, é mesmo assim. Temos cada um o seu portfólio, né? E vamos conseguindo fazer. E quero acreditar que a curiosidade não era só minha. Sim. Se calhar existiam mais internautas, mais pessoas que achavam que o Ney, por ser vocalista da banda, era quem escrevia as músicas. Mas penso que a dúvida acaba por aqui. Então, para quando está previsto o lançamento de um novo CD, visto que a banda só lança músicas nos últimos tempos e nenhum CD? Sim. A questão do CD, ela exige de nós, e não só de nós, mas como de até empresários, algum apoio para podermos ter um CD. Ou seja, lançar um CD não é nada fácil. Nós temos música neste momento para lançar 3 CDs. No mesmo, ou seja, um CD com
quando eram cassetes, a gente dizia lado A, lado B, né? Mas nós temos condições para lançar ao mesmo tempo 3 CDs. Ou seja, temos música para lançar mais de 3 CDs. Temos música e nós podemos compor todos os dias uma música. Isso é um talento que nos confere, graças a Deus. Mas a questão da composição, a produção da música, já é um outro passo que tem custos e exige de nós, para além do talento, financiamento. É preciso ter financiamento. Editar um disco não é nada fácil. Podemos até produzir e ter a maquetização feita, mas depois passamos para a fase gráfica. E aí exige de nós, sim, condições financeiras para podermos fazer acontecer isso. E como o público precisa de qualidade, deve esperar. Então, o que está a condicionar o lançamento do novo CD é a questão financeira. Com certeza, com certeza. Mas esperamos que a banda consiga ultrapassar esta fase, porque eu acredito que o público em geral, precisa de um CD. Sim, realmente. Então, como é que a banda anda em termos de projetos e agenda para este segundo semestre? Nós temos agendas para atuações privadas, casamentos, serenatas também, não é? E falando mesmo em serenatas, nós temos este pacote de serenatas que acaba não sendo uma orquestra, uma banda, mas elementos da banda que poderão prestar serviços especializados, ou que seria uma serenata, é uma atuação privada, não é? Mas também temos atuações fora da cidade de Quelimane, temos atuações fora da província, marcados para este semestre, uma em Maputo, outra em Mucuba, as já confirmadas, e depois as outras que ainda estão em processo, né? Mas estamos sempre com agendas. Tivemos muito recentemente lotado um mês inteiro. Isso foi o topo daquilo que era a nossa corrida, em que tivemos um mês em que todos os fins de semana estavam fechados com espetáculos dentro e fora da província. Então é assim que temos ido. Felizmente a nossa música continua a ser solicitada para ser tocada aqui e além fronteiras. E eu espero que dentre as confirmações que estão pendentes, tenha uma para fora do país, para voarem um pouco, sim, espalharem sim. a nossa música, a nossa Com certeza. Com certeza. Representarem a Zambésia, né? Com certeza. Esperamos sim. Como é que o Ney olha para a questão da valorização dos músicos ou artistas em geral na nossa província? A valorização começa com o próprio artista. O artista primeiro deve-se dar o valor para que os outros o valorizem. Okay? É preciso que os artistas olhem nessa perspectiva, não é só a qualidade da sua música, mas como a sua qualidade como pessoa. Mas olhando para o público que é o consumidor da música zambesiana, nós temos notado que hoje já se fazem festas com música zambesiana. É normal que uma noite seja tocada numa festa mais de 2, 3 horas de tempo só música zambesiana, ou fazer mesmo um espetáculo, virar a noite só de música zambesiana. Então isto mostra a forma como a música zambesiana está a ser valorizada. A questão da valorização não é só nas palavras, mas no consumo. Se consegue estar num ambiente em que ouves as músicas a serem tocadas, músicas zambesianas, essa tal valorização está a ser consumida, está a ser consumido o produto local. É assim que nós entendemos. E esta valorização das músicas vão despertando também novos talentos. Quando se nota que o meu vizinho, amigo, ele conseguiu ficar famoso, conseguiu lançar uma música, é sucesso, e este que está a olhar para isso também tem talento, já acredita que a vez dele pode chegar. É possível. Então é mesmo assim que a valorização da música vai se sedimentando. Como é que a Associação dos Músicos tem contribuído para o crescimento dos nossos artistas?
Nós temos a nossa associação firmada, sólida, e até o nosso grupo é muito ativo, ou seja, todos os dias nós temos artistas a postarem suas músicas, novos hits, e nós colaboramos diretamente com os nossos artistas quando tem necessidade. Ora, se um artista tem uma atuação, precisa de patrocínio, ou quer lançar um álbum e precisa de patrocínio, e o patrocinador ou qualquer entidade que queira apoiar precisa de certificação, ele vem pedir aonde? Na Associação dos Músicos. É assim que nós apoiamos. Quando um artista precisa criar um figurino, não é, da sua pessoa, como criar cabelo, fazer dreads, nós credenciamos o artista para poder fazer o seu bilhete de identidade com aquele figurino, porque ele é artista. São esses créditos que nós vamos dando. E, infelizmente, a associação não detém de fundos para apoiar os artistas, que somos uma associação sem fins lucrativos, não é? Mas nós fizemos a ponte para que o artista possa encontrar esses fundos, se for condição para sua credibilidade. Também temos casos de artistas que vão para fora do país, levam seus instrumentos, eles precisam ser credenciados, porque senão no regresso vão ser faturados, por exemplo, como um instrumento que está a ser comprado fora do país tem que pagar direitos. Mas se o artista vem com a sua credencial e diz que é artista e tem um documento, é aí onde ele é isento dessas taxas e o artista pode seguir com sua pasta de guitarra, de seu piano. Muito recentemente tivemos um artista também fora do país que precisou de uma credencial para poder voltar com o instrumento e nós credenciámos-lo. É assim que nós damos o nosso apoio. Sendo uma associação sem fins lucrativos, como é que funciona o processo do registro das músicas? Os artistas devem pagar alguma taxa ou é tudo free, marrala? A Associação dos Músicos não faz o registro das músicas. O registro das músicas deve ser feito pela SOMAS, por causa da questão dos direitos, ou diretamente por um órgão da cultura. Nós, como Associação dos Músicos, não está na nossa missão o registro. Podemos acompanhar o processo, mas não temos, como é que diria, não estamos credenciados para registrar as músicas. Podemos promover o registro das músicas, encaminhando o artista para melhor direção. Certo. Exatamente. Uma pergunta provocativa. O Ney já pensou em reformar? Se já pensei em reformar. Na música? Sim. Eu ainda não pensei em reformar, porque a questão de reformar na música talvez tenha a ver com a quebra da inspiração, falta de talento. E como isso é divino, eu penso que sempre, até onde der, né? Porque há um momento que o artista faz a retirada do palco, mas não da música. Da música a gente não sai. Portanto, pode continuar na música fazendo o quê? Escrevendo música, compondo música, dando para alguém cantar, mas o que se faz é a retirada dos palcos. Uma e outra vez já vimos artistas nacionais ou internacionais a marcarem a sua retirada do palco. É verdade que é muito tentador, já vimos também os mesmos artistas a voltarem depois de anunciarem a retirada. Porque é algo difícil, né? E também, como disse, é um talento, é uma questão de inspiração. Então, reformar, talvez diz-se reforma compulsiva, pode estar doente e não poder mais cantar, aí sim, tem que reformar. Então vamos até onde Deus permitir. Até onde Deus permitir. Isso é bom. Eu acho que muitos fãs já estão felizes por ouvir isso, sabem que vão poder escutar as músicas, os trabalhos de Ney Gani por mais tempo, até a velhice, os netos, os bisnetos vão poder acompanhar. Vão poder acompanhar e naturalmente pode chegar a vez em que eu vou fazer a retirada dos palcos, mas como disse, a música é que não vai morrer.
é normal, os meus filhos já começam a cantar, já começam a tocar. É normal que eles, é normal, naturalmente, que eles também tenham inspiração para fazer suas próprias músicas. E porque os tempos são novos, ou seja, a música ela é flexível. Se nós repararmos há 60 anos atrás, a maneira de compor não é a que se compõe hoje. Sim. Então, talvez, sim, se eu quiser apoiar o que eu vou escrever, o que eu vou compor, talvez daqui a 30, 50 anos possa não se adequar àquilo que... ou eu terei que me adequar à atualidade para poder compor as músicas naquele sentido, né? É verdade, sempre com a mesma linhagem, mensagens educativas, não é? Para que possam também levar a sociedade num bom rumo. Mudar alguns comportamentos sim, mudar mentalidades, poder amolecer corações feridos, não é? Então, tudo isso é o que é a temática da forma como a gente compõe as nossas músicas. Se reparar, são músicas mais nesse sentido, comunicativas, enfim, é mesmo por ali. No teu ponto de vista, os artistas zambesianos são ou não são unidos? Essa sim é uma pergunta provocativa. Bom, eu vou responder ela por duas partes. A união tem a ver com segmentos. Se reparar, existem vários estratos de artistas em que eles seguem uma direção, são amigos, se juntam, fazem, outros chamam de label, não é? E vão se juntando. Aqueles estão unidos por aquela causa, pertencem ao mesmo grupo, não é? Mas existem outros que, de forma natural, ou seja, diz-se que às vezes não procuramos inimigos, eles surgem naturalmente, sem sequer um dia teres comunicado com ele, ter falado com ele mal. Só de verem o teu brilho, sim, já sente qualquer inimigo. Coisa. Sim. E o que normalmente deve acontecer ou devia acontecer é que as pessoas, os artistas deviam ir buscar a experiência dos outros para poderem crescer como aquele que cresceu. É o normal que deve acontecer. Olhando assim, os artistas são unidos atualmente. Eu vejo que, mesmo com esses estratos, eles são unidos. O exemplo disso é o grupo do WhatsApp, onde nós temos, estamos todos lá. Os artistas têm o seu conteúdo, postam ali. Estamos unidos porque estamos todos no mesmo grupo e nota-se, à medida que um posta alguma coisa, o outro aparece a parabenizar. Esta tal união pode-se medir assim. Temos tido situações de doença, falecimentos, e que quando alguém posta uma situação, os outros aparecem ali, para rápidas melhoras, meus sentimentos. É essa maneira que eu vejo como os artistas estão unidos. Quero acreditar que de uns tempos para trás, talvez antes da nossa geração, pudessem ter desafios maiores entre os artistas, mas os desafios têm de continuar, mas no sentido de crescimento global. Ou seja, cada um deve desafiar-se a fazer melhor do que o outro sem matar aquilo que é o trabalho ou anular o trabalho do outro. Fazer crescer a sua qualidade. Se reparou que um artista lançou uma música atualmente que tem uma qualidade excelente, né? Ele o que deve fazer é procurar saber onde é que gravou aquilo, quem produziu a música, e ele também levar o seu conteúdo para lá. É assim que seria o conceito mais, o melhor conceito, né? E assim a música crescia. E de forma resumida, os artistas são unidos, mas cada um com suas linhagens, não é? Cada um tem seu grupo, estratificação de grupos culturais, e eles cada um está unidos de um lado, unidos do outro, no fim se unem todos pela música zambesiana. E o que acontece com os artistas que acreditam que cantar é trazer insultos na música? Não podemos aqui mencionar, mas queremos acreditar que o Ney tem conhecimento de alguns artistas que insultam dentro da música. Sim. Bom, é verdade, e de forma triste,
existem sim, que nós não podemos controlar, podemos até controlar, mas o controle não é da associação simplesmente. O controle passa a ser até da sociedade, porque a sociedade deve filtrar aquilo que efetivamente deve ser consumido. Ou seja, uma música insultuosa não deve ser tocada num casamento, por exemplo, onde tem crianças, adultos e outras pessoas. O que a sociedade deve fazer é filtrar aquilo que é bom e que pode ser consumida. É a partir da casa onde a gente é educado, a gente aprende com os nossos pais o que é que devemos falar, o que é que deve sair da nossa boca. Então, se nós começarmos a minimizar esses conceitos em casa, na sociedade também vamos ficar à vontade. Ou pior ainda, é sairmos com uma educação de casa e chegar na sociedade, deixarmos-nos contaminar por alguns estratos sociais que acham que fazer uma música insultuosa ou consumir... E infelizmente em algum momento existe essa situação em que a sociedade às vezes consome. Mas então, como Associação dos Músicos, nós repudiamos essa linhagem de composição e aconselhamos que possam compor músicas educativas, músicas construtivas. Podem-se fazer críticas a alguma situação que não esteja bem, mas de forma acadêmica ou de forma suave é possível. Mas aparecer deliberadamente a insultar, acho que não seria ético para uma sociedade como a nossa, em que nós temos certos valores. Então, falando mesmo de composição de músicas, eu gostaria de saber do Ney, como representante da banda Garimpeiros, ou seja, gostaria que citasse 3 músicas que marcaram ou marcam a história da banda. A primeira música marca não só a história da banda, como a minha história, porque antes da banda existia o Ney. Então, a primeira música que eu vou elencar tem o título Samusim. E vou aqui lhe lembrar. Digam no ar, dino kala Samusim peno. Sabai risa. Com ela, digam no ar. É mesmo esta música. Por que esta música em primeiro lugar? Porque, como disse, antes dos Garimpeiros existia o Ney, o Dolly Ney. E esta música foi composta em casa e a primeira vez que gravei foi na rádio RM, onde tinha um programa que se chamava Hora 22, não me esqueço, e era feita pelo Eusébio Casal, um dos apresentadores que Deus o tenha. Mas este programa é que recebeu aquela música e o Freitas Antônio era o técnico, que eu também não me esqueço dele, que Deus o tenha. Eles gostaram tanto que a música era tocada tipo de 10 em 10 minutos, a música voltava a ser tocada e foi muito partilhada a música. E nessa altura a música Samusing retratava a história de uma criança, mas fazia uma projeção de que se a criança não tiver o acompanhamento e não se formar, corre o risco de ser um Samusing. Samusing são aqueles que carregavam os sacos nas costas. Então, quando eu compus essa música, os meus pais até ficaram um pouco apreensivos, porque esses Samusings existiam e todo mundo chamava-lhes Samusing. Hoje já não, naturalmente. Alguns não recebiam bem esse nome, parecia um insulto dizer Samusing, mas era um nome que se atribuía para quem carregava o saco. Então, quando a música dizia diga unua, dino kala Samusing peno. E agora, para tentar disfarçar o nome Samusing, chamam de homem ajuda ou ajuda o homem. São chamadas essas pessoas. Exatamente. E eu fui justamente falar deles, Samusing se revoltassem, mas ao contrário disso, é que eles, quer dizer, sentiam-se honrados que alguém cantou para eles e se lembrou deles. Exatamente. Essa foi a primeira que marcou a minha história, a história da banda. A segunda é Murimá, é o título da música.
É assim, Murima, ono de pá, cada um no da buno, catucula de lá, catucula de lejombana. Então, essa música marca o progresso e o sucesso da banda quando nós entramos para um programa e esse programa tinha um concurso nacional da música mais votada. E o programa chamava-se Porta 1. E nós, todas as semanas, estávamos em primeiro lugar. Tínhamos votos em todo o país e estávamos sempre em primeiro lugar por causa desta música. Então, essa música, sim, marcou. As outras duas, disse três, mas eu preciso puxar mais duas. As outras duas, depois de Morimá, é Iezo, que é a música do meu irmão Dolly. Iezo, oku. Baba, Olina Iezo, Mama. Olina Iezo. Eu escuto as músicas da banda. E a outra que eu não deixaria de lado é a África. Baito, baito, Eu acho que essa baito. é uma das músicas mais ouvidas. Sim, também nós fizemos poucos vídeos e essa é uma das músicas que teve vídeo. Talvez por isso que também foi muito partilhada. Mas são essas músicas e outras que alguém agora pode estar a dizer aí em casa. Que não, ele devia ter falado de Praia Deserta, por exemplo. Ninga diva ver, di kale ninga balame. Não, devia ter falado de Manje. Manje muito venha. São várias músicas que eu acredito que todo mundo ama. Exatamente. Até quem escuta pela primeira vez a banda Garimpeiro apaixona-se. Sim. Então, realmente, a nossa história ela é sedimentada de várias músicas que foram músicas de sucesso. Nós sentimos isso à medida que vamos ao palco e começamos a cantar, o público termina a música, então. É uma satisfação enorme. Sim, com certeza. Eu tenho uma curiosidade, é muito pessoal mesmo, é particular. Sim. Eu gostaria de saber como é que foi o processo criativo da música Joana. Bom, a música Joana é das músicas que eu até diria tentamos fugir um pouco da linhagem normal da banda Garimpeiros. Quer na velocidade da música, o compasso, quer na batida e até no próprio conteúdo. Então, isto era para dar uma pequena provocação. E como disse anteriormente, para os anos que vão, a música ela vai se moldando. E é necessário que um artista vá se adequando ao estilo que é mais consumido. De certa forma, porque até certo ponto também não podemos seguir, ou dependendo daquilo que é o princípio do próprio artista, pode não seguir para um estilo que não é uma linhagem que o dignifique. Pois é. E às vezes essas linhagens que aparecem de repente são passageiras. Elas entram no mercado, de repente desaparecem. E se a pessoa entrou naquela, fica lá pendurada, não sabe como voltar. Então é preciso ponderação neste processo. Então, top 5 dos artistas zambizianos que o Ney admira. Ok, eu vou começar dos mais velhos e vou descendo. O Pedro Machado é um artista, vocalista da banda 1º de Maio, que antes da nossa geração fizeram sucesso neste país e além fronteiras. A música Verdes campos, muita terra por cultivar, é do grande senhor Pedro Machado. Depois de Pedro Machado, temos também Zarco Ferreira, que é um dos ícones também da música zambesiana e que compôs muitas músicas de sucesso. Uma delas eu até tenho cantado também. Dindoa ugombe deye mandiani, dindoa mkalungu da chete ibondo, digula sigarzaga marika kometae, dindoa damvae mwana moyanaga. Então, pelo visto, o Ney escuta muito sim. música de outros artistas. Sim, é porque
eu parto do princípio que a música que nós estamos a compor hoje, ou melhor, as que foram compostas antes, são a nossa biblioteca. E nós precisamos ter essas bases para nos inspirarmos e fazermos as nossas coisas. Porque temos que ter uma identidade. A identidade parte de onde? Do berço, de como é que os outros fizeram. É verdade, podemos melhorar uma coisa e outra, mas temos que ter a noção de como é que as coisas vieram e o que é que caracteriza a música zambesiana. Sim. Estamos no segundo. Passamos para o terceiro. Ok. No terceiro, é para mim um dos grandes ícones também, que é o Mussa Rodrigues. Ele não podia faltar. Não podia faltar. Poderia até hierarquicamente começar por ele, porque este, para além de ser um músico que eu admirei desde miúdo, eu tive a oportunidade de partilhar momentos da vida dele, não é? Eu tive a oportunidade de partilhar. E então senti-me honrado por isso e porque ele foi um grande compositor. E pela deficiência visual, mas pelo talento que tinha, quer dizer, essa admiração de saber como é que ele conseguia tocar, do jeito que ele compunha as músicas e ele conseguia fazer loucuras com a forma como ele dedilhava, era tão clássico. Isso aí é um som que agradava aos ouvidos. Exatamente. Nós somos cantores, nós somos cantores, nós somos moçambicanos da província da Zambésia. Esse é o Mussa Rodrigues. Ele realmente trouxe-nos um hino que é hoje a música, o hino das músicas dele que eu não deixo de tocar em qualquer evento para imortalizar Mussa Rodrigues. Faltam é o dois. Terceiro, faltam dois. Também, embora eu meu irmão, eu tenho como referência o meu irmão Bio, que é vocalista da banda, foi vocalista e continua sendo, qual é o estágio atual dos Sáudicos, né? Mas foi vocalista da banda Sáudicos e fez a música A Pachae a lugar, a Cafirican Laba. Aham. Exatamente. Então, ele praticamente não, ele foi o meu professor, não é? Foi o meu professor e ensinou-me o ABC, a minha irmã Carmen também, mas ele me ensinou o ABC. Lembro-me de uma carta que ele escreveu quando esteve em Maputo a formar-se. Ele escreveu, na altura não tínhamos o telemóvel, né, essas coisas, né, para partilhar mensagens. Era carta. Sim, ele fez uma carta onde ele escrevia como é que eu devo compor uma música, o que é que não pode faltar numa música, eu não me esqueço. E eu considerei muito nas minhas composições aquela dica e hoje está me valendo a pena. Então eu escolho ele como top 2. Sim. Portanto, faltam mais quantos? Falta um. O último. O último. E o Ney garantiu que começaria da antiga geração e terminaria na nova geração. Exatamente. Bom, nós estamos a falar dos músicos zambesianos. Aqui já na nova geração é de certa forma difícil escolher um, porque temos muitos bons. Mas escolha um. Eu vou escolher, embora o estilo de música que ele faz é diferente da minha linhagem, mas porque ele é um verdadeiro artista, compositor e talentoso, eu escolho Bokli. E olha que eu já imaginava que seria o Bokli. Não sei de onde surgiu essa ideia, mas eu já imaginava. Que seria o Bokli. Eu escolho o Bokli e mesmo como disse antes, ele é um compositor nato, ele é um artista talentoso, não é só artista como ele também é talentoso. Não deixo de fora os outros, que são muito talentosos e têm mesmo muito talento.
Mas como me disseram para Para escolher o último, devia ser o da nova geração, então não tenho escolha, senão, porque não só a questão do talento conta, mas também, como disse, o artista tem que saber ser e estar. Eu acho o Bokli um jovem que ele procura se ingrar na música sem criar, ou melhor, ele procura o seu espaço. Ele sem tirar o lugar de ninguém. Sim, sem criar confusão. Nunca encontrei ele em polêmicas, a falar mal de um artista ou de outro. Ele faz o seu trabalho e sempre disposto a colaborar. Eu já estive num estúdio a gravar uma música, ele chegar e de repente começar a fazer umas barras. Eu gostaria, mete lá isto. Quer dizer, é uma coisa natural. Então, essa maneira dele de ser, de estar, faz com que ele seja exatamente um músico completo. Porque é isso que nos deve caracterizar como artistas. Nós não devemos ser só músico, mas também devemos saber ser e estar. Devemos saber se inserir na sociedade, devemos saber gerir a fama e tudo isso é importante. Mesmo para terminar, já magoaste alguém? Yeah. Se já magoou, tem aquela câmera, aproveite para pedir desculpas a esta pessoa. Bom, eu acredito que nós não somos perfeitos e em algum momento já magoamos alguém e até às vezes nem percebemos, não é? Então eu aproveitaria este momento para dizer a todos, a quem em algum momento magoei, porque como disse, posso até não ter percebido. Na inocência acabou com... Exatamente, então é como aqueles programas e eventos que no final se diz isso, se nós em algum momento falhamos, pedimos desculpas. Então eu aproveitaria assim dessa deixa para pedir desculpas a quem possivelmente eu tenha magoado e tenha quebrado o seu coração. Eu peço sinceras desculpas e perdão. Então, a todos, então, porque não sei exatamente quem foi o alcance, mas o meu dia a dia ele é feito por fazer bem às pessoas, porque eu me sinto bem quando faço bem. Eu me sentiria ridículo se acordasse para magoar alguém, totalmente ridículo, e não seria eu, não teria paz interior. Eu não sei, eu acho que é uma questão natural. Eu gosto de paz, gosto de tranquilidade, gosto de fazer o bem e deixar a pessoa, o próximo bem, fazer bem ao próximo. Ou seja, então, estas seriam assim as minhas palavras e pedidos de desculpa a quem possivelmente, provavelmente, eu tenha magoado sem intenção. Magoou sem intenção. Então, quem também magoou, nem aproveita a pedir desculpa nos nossos comentários ou procura ele para desculpa. Não existe nada melhor que um coração tranquilo, com paz e amor. Considerações finais. Uma mensagem para os nossos artistas. Não sou músicos, sabemos que a Zambésia tem vários artistas de várias áreas. Eu quero parabenizar a todos os artistas pelo esforço que têm feito para enaltecer a música zambesiana. Quero também pedir que nunca desistam dos vossos sonhos. Este caminho por onde trilhamos na música, ele não é tão fácil e não foi fácil para ninguém. Ou seja, se olharem para nós, os garimpeiros, até aqui onde chegamos, nem chegamos tão longe quanto queríamos, não é? Esperamos ir mais longe. Ou seja, a nossa caminhada até aqui não foi de rosas só. Até a rosa tem espinhos, né? Tem espinhos. Então, é preciso que continuem a trabalhar, continuem a lutar. O caminho é certo. Quando notarem que tem muitas pedras aí no vosso caminho, é porque o caminho é esse mesmo. Continuem em frente, porque lá à frente já estará tudo limpo. Continuem a trabalhar, não desistam. Pautem, como disse,
por músicas que vão educar a nossa nação, que vão educar o nosso povo. Nós somos responsáveis sobre isso. Somos responsáveis porque se nós cantamos, nós educamos. Eram essas palavras que... Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. É sempre um prazer estar ao lado de figuras como Ney Gani. Obrigada. Muito obrigada a todos pelo carinho da vossa audiência e assim foi o programa Conversa Descontraída com Rosária do Rosário. Espero contar convosco na próxima edição. Não saiam desse lado e não se esqueçam de inscrever-se ao nosso canal Quelimane TV e assinar o sino de notificação. Até à próxima!